Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um resumo de uma matéria super importante que é a Guerra do Paraguai. Ela tá dentro do Segundo Reinado, aconteceu durante o Segundo Reinado, mas eu vou fazer ela em um vídeo separado porque senão o vídeo de Segundo Reinado vai ficar gigantesco. Mas, antes da gente entender a Guerra do Paraguai em si, a gente precisa saber que tem várias interpretações da Guerra do Paraguai. Tem muita gente que fala que a Guerra do Paraguai foi motivada porque a Inglaterra se sentia ameaçada pelo Paraguai. Tem muita gente que falava que foi por causa dos interesses só da Argentina. Tinha muita gente que falou também que a guerra era impulsionada pelo patriotismo do Brasil, por gente tentando impedir que o Solano Lopes expandisse lá na América do Sul. Mas enfim, a versão que é aceita atualmente, que é uma versão que faz muito sentido, é a que eu vou falar agora. Isso em relação aos interesses da Inglaterra, é uma coisa que muita gente fala. Muita gente fala que a Inglaterra se sentia ameaçada pelo Paraguai. O que é mais ou menos verdade, porque o Paraguai era um país até muito desenvolvido para a época. Era um país onde quase não havia elite, onde as pessoas tinham um certo nível de igualdade. Era um país que estava caminhando para acabar com o analfabetismo. Era um país bastante industrializado, era um país bastante desenvolvido. Muito diferente dos países ao redor, muito diferente do Brasil, por exemplo. Mas isso não ameaçava o interesse da Inglaterra, tanto que a Inglaterra era grande responsável pelo desenvolvimento do Paraguai, porque ela fornecia tecnologia para o Paraguai, ela era grande parceira comercial do Paraguai. Então, assim, é meio exagerado você falar que o Paraguai, aquele país pequenininho, minúsculo, ameaçava a Inglaterra, que era uma potência mundial. A gente também tem que saber que o Paraguai, ele tinha uma tretinha com o Brasil por causa do estado do Mato Grosso. O Paraguai achava que o Mato Grosso devia fazer parte do Paraguai e o Brasil, obviamente, achava que o Mato Grosso deveria continuar fazendo parte do Brasil. Tanto que quando a guerra começou, o Paraguai começou a invadir no Brasil pelo Mato Grosso. Mas enfim, a Guerra do Paraguai, resumidamente, foi causada por conflitos de interesses. Na Bacia Platina, que é a bundinha da América do Sul, esse finalzinho da América do Sul, tem o Rio da Prata, que é um rio super importante comercialmente, é uma rota de comércio muito importante, que, assim, quem dominasse o Rio da Prata seria o rei da América. Mas naquela época o Rio da Prata era livremente navegável, só que o Brasil tinha muito medo de que a Argentina declarasse que o rio era só da Argentina, fechasse o comércio, o que acabaria ferindo o interesse da galerinha que vivia no sul do Brasil, que comercializava por aquele rio, que usava aquele rio como rota de comércio, de navegação, enfim. Então, assim, a Guerra do Paraguai foi impulsionada por interesse naquela bacia, que também era muito rica em prata, por isso que se chama Bacia Platina, e também por causa do interesse no Uruguai. Todos os países queriam o Uruguai e o Uruguai, coitadinho, só queria ser independente. O Brasil já tinha anexado o Uruguai antes, a Argentina já tinha tentado pegar o Uruguai, o Paraguai também tinha os interesses dele lá no Uruguai, mas o Uruguai, coitado, só queria uma vida da solidão, só queria ser independente, queria ter a vidinha dele, não queria fazer parte de ninguém, mas todo mundo queria o Uruguai. Mas enfim, o que acontecia? No Uruguai haviam dois partidos, o Partido dos Blancos e o Partido dos Colorados. O Partido dos Blancos tinha uma afinidade muito grande com o Paraguai. O Paraguai influenciava o Partido dos Blancos gostava do Paraguai, enfim. E o Brasil tinha uma influência muito grande no Partido dos Colorados. O Partido dos Colorados tinha afinidade com o Brasil, queria as mesmas coisas que o Brasil queria, então o Brasil, obviamente, apoiava os colorados e o Paraguai apoiava os blancos. Só que tiveram eleições lá no Uruguai e acabou que um candidato do Partido dos Blancos virou presidente. E o Partido dos Blancos é amiguinho do Paraguai. Só que o Brasil estava morrendo de medo, porque esse cara poderia ferir os interesses do Brasil. Então o Dom Pedro II organizou uma galera, um exército, para ir lá no Uruguai e tirar o cara dos blancos do poder. Então o Brasil interviu lá no Uruguai, tirou o cara dos blancos do poder e colocou um cara do Partido Colorado, que era amiguinho do Brasil. Só que isso desagradou muito o Paraguai, porque o Paraguai ficou tipo assim: filho, você entrou em outro país para garantir seus interesses, você feriu os meus interesses também, e aí esse foi o estopim para a guerra. O Paraguai ficou boladão, porque o Brasil fez uma coisa errada, né, obviamente, tirou um governante e colocou outro, e o Paraguai invadiu o Brasil, declarou guerra contra o Brasil e começou a invadir o Brasil. Agora, o que aconteceu? O Brasil, ele fez aliança com a Argentina e com o Uruguai, porque o Uruguai também tinha medinho do Paraguai e a Argentina também queria os mesmos interesses que o Brasil. Então, era 3 contra 1. Só que acontece, o Paraguai era um país muito desenvolvido. Então, o Paraguai tinha um exército e tinha um exército forte. E esses outros países não tinham. Sim, lembrando também que no Brasil só a elite participava da política, o resto da população nem tinha direitos, nem tinha privilégios, nem tinha
direitos garantidos. Então, assim, o exército brasileiro era pequeno e as pessoas do exército do Brasil não eram patriotas, não tinha esse ideal de lutar pela minha nação, não tinham vontade de lutar pelo Brasil, estavam lá só por obrigação. Então, o que influenciou muito na guerra, no início da guerra, que o Paraguai começou ganhando, foi que o Paraguai tinha um exército pequeno, mas era um exército treinado e era um exército que queria lutar pelo seu próprio país. Mas então, o que estava acontecendo? O Paraguai, que é um país pequenininho, tinha um exército melhor e mais preparado do que 3 países juntos, que eram o Uruguai, a Argentina e o Brasil. E aí, para resolver essa situação, para melhorar o seu exército, o Brasil convocou os voluntários da pátria, que era chamar pessoas voluntárias para fazer parte do exército do Brasil. Só que, naquela época, ninguém gostava de fazer parte do exército. Até hoje, né? Pouca gente voluntariamente se alista no exército, quer fazer serviço militar. Naquela época, mais ainda, porque ninguém era muito patriota, ninguém ligava muito pro Brasil, enfim. Então, o que o Brasil teve que fazer para atrair gente para o exército? Oferecer recompensas. Então, o que acontece? No exército, você não sobe de patente, você não é promovido no exército por causa de dinheiro, por causa do seu sobrenome, por causa da família que você tá. Você é promovido no exército por atos de bravura, por dedicação, é pelo seu mérito mesmo. Então, no exército, não importava se você era rico ou você era pobre. Você tinha uma possibilidade de ascender no exército e o exército também estava pagando muito dinheiro. Então, muita gente foi fazer parte do exército para ganhar dinheiro e também para conseguir ter uma carreira um pouco melhor. Além disso, muita gente não queria ir para o exército. Então, muita gente também pagou outras pessoas para ir na guerra no seu lugar. Então, eu fui chamada para o exército, mas eu não quero ir, eu vou pagar outra pessoa para ir na guerra no meu lugar. E acabou que muita gente foi por causa disso. E outra coisa que o Brasil fez que foi importantíssimo foi prometer que os escravos que se alistassem no exército seriam alforriados, que os escravos alistados no exército fossem receber a sua liberdade depois de lutar. E isso atraiu muito mais gente para o exército também. Então, assim, era um exército muito misturado, cheio de gente de todas as classes diferentes, cheio de escravos também. E isso contribuiu para um clima de união que aumentou as ideias abolicionistas. Porque os soldados estavam lutando lado a lado com escravos. Isso fez cair o preconceito, porque os soldados viram que os escravos eram gente igual a eles, que eles não eram melhores ou piores por causa da cor da pele, ou por serem quem eram, enfim. O exército brasileiro, junto com a Argentina e o Uruguai, acabou vencendo a Guerra do Paraguai, principalmente por causa dos voluntários da pátria. Mas também muita gente morreu durante a guerra, assim, teve uma mortalidade gigante no exército brasileiro, mas grande parte dessa mortalidade nem foi por causa de briga, por causa de guerra mesmo, foi por causa de doença, principalmente aquelas doenças cólera, doenças que se disseminam entre as pessoas e por causa da falta de higiene que tinha no exército. Mas enfim, tiveram muitas mortes, tanto do lado brasileiro quanto do lado do Paraguai. 70% da população do Paraguai morreu. E esses 70% eram homens em idade de trabalho. Então, assim, a guerra trouxe um baque enorme para o Paraguai. Porque além de mais da metade da população do país ter morrido, eles também tiveram um grande atraso, porque a guerra destruiu grande parte do Paraguai, destruiu a industrialização que eles tiveram, eles não conseguiram se recuperar depois disso, e a guerra também tirou um tanto de parte do território. O Paraguai, que já era um país pequeno, diminuiu ainda mais. Então essa guerra quebrou o Paraguai, né, coitadinho? Foi muito ruim pro Paraguai. E ela também teve muitas consequências aqui no Brasil, principalmente esse crescimento de ideias abolicionistas no exército, muitos escravos alforriados e também o positivismo. Naquela época, o exército era muito pouco visível, assim, não tinha muito glamour, não tinha muita visibilidade, pouca gente sabia o que estava rolando com o exército brasileiro. E depois que as pessoas lutaram na guerra, ganharam pelo Brasil, o exército queria ter maior reconhecimento, o exército queria ter um salário melhor, queria ser reconhecido, queria ter uma visibilidade maior na mídia e tudo mais. Então, depois que o exército brasileiro ganhou a guerra, eles começaram a pedir mudanças, começaram a pedir salários melhores, maior reconhecimento, melhores possibilidades de carreira, começaram a pedir também para não ter mais que perseguir escravos, porque uma das funções do exército brasileiro era perseguir escravos fugidos, então agora que o exército estava ficando abolicionista, eles não queriam mais ter essa função. Só que o Dom Pedro II não atendeu nenhuma dessas medidas. O Dom Pedro II nem ligava para o exército, nem estava sabendo disso direito, então o Dom Pedro ignorou o exército. Então agora o exército deixou de apoiar o Dom Pedro II, passou a não gostar mais dele porque ele não ajudou o exército e também voltou a filosofias positivistas, que era uma filosofia que estava rolando lá na Europa e que os soldados aderiram muito a essa filosofia, que era uma filosofia que pregava a democracia, que pregava a expansão da cidadania, pregava o voto
o voto universal, a abolição da escravidão e a república. Tanto que a república vai ser proclamada por militares. Os militares que vão fazer o golpe em 1889 e proclamar a república. Então, assim, as grandes consequências que tiveram para o Brasil foi isso. Foi que o exército se voltou para o positivismo, tanto que a frase da nossa bandeira, ordem e progresso, é uma frase símbolo do positivismo, e também que o exército deixou de apoiar o Dom Pedro II, o que foi fundamental para a queda do segundo reinado. Então, resumidamente foi isso. Eu espero que tenha dado para entender, espero que tenha ajudado. Se você gostou, dê me piate no vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus coleguinhas para todo mundo ir bem na prova, se inscreva no canal e muito obrigada pela paciência para você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.